Boa noite, meninos e meninas. Eu sou o professor Narciso. Eu estou aqui a convite da professora Marcela para ministrar duas aulas de farmacologia, mais especificamente farmacologia do sistema nervoso. Vou me apresentar. Eu não sou enfermeiro, eu sou biomédico, me formei na Universidade Estadual de Londrina há alguns anos, né? E fiz o meu doutorado em uma outra área aí, sou doutor em imunologia e fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo. E de uns anos para cá eu tenho me dedicado à docência, fazendo parte aí do nosso grupo, da instituição de vocês. Já ministrei aulas na FEAT no ano passado. Esse ano estou como docente na FANORP e tenho trabalhado com o curso de enfermagem em diversas disciplinas do ciclo básico da enfermagem, tá? Pessoal, eu peço desculpas para vocês pelo formato da aula. Eu não sou muito entendido nessas tecnologias e o único programa que eu consegui assim baixar para poder gravar essa aula foi um programa que se limita à gravação da tela, tá? E também quero me justificar porque essa aula está sendo gravada, porque por problemas de agenda eu não tinha como ministrar essa aula pessoalmente para vocês. Até teria me disponibilizado a estar aí na FEAT com vocês, mas por problemas de agenda e como o semestre está acabando, infelizmente a única coisa que eu consegui fazer para poder dar essa aula para vocês gravar essa aula, tá? Mas fiquem à vontade para me contatar. Se surgir alguma dúvida, eu posso estar respondendo aí para vocês por e-mail, tá bom? Bom, a gente vai falar de farmacologia do sistema nervoso, tá? Ou neurofarmacologia. Só que para isso eu vou precisar fazer com vocês uma revisão. Então nós vamos ter duas aulas. E nesta primeira aula eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos aí de bioquímica, biofísica, fisiologia, biologia, um apanhado meio geral de alguns conhecimentos que a gente precisa ter para entender um pouquinho do funcionamento do sistema nervoso, e só entendendo o funcionamento do sistema nervoso é que a gente consegue pensar em modular ele com fármacos, tá? Então nessa aula de hoje a gente vai fazer essa revisão desses conceitos importantes, e na próxima aula vamos falar aí de algumas classes de drogas importantes e que muitos de vocês conhecem ou até fazem uso. Tá? Tem algumas dessas drogas, e quando eu falo droga, eu não estou falando droga de abuso, estou falando de medicamento mesmo, tá bom, gente? Bom, vamos lá. A gente vai rever alguns conceitos, e um conceito que é bastante importante que vocês saibam é que assim, os nossos compartimentos, os compartimentos do nosso corpo. E quando eu digo compartimento, eu estou pensando no seguinte: no meio dentro da célula, no meio intracelular, e no meio extracelular, aquele meio fora da célula. Se a gente for pensar nos diferentes íons que nós temos no nosso corpo, íons, para quem não se lembra, são átomos com carga, tá? Se a gente for pensar nos diferentes íons que nós temos no nosso corpo, a gente pode dizer que eles estão em desequilíbrio. Isso quer dizer que a quantidade de íons dentro e a quantidade de íons fora da nossa célula são diferentes, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for pensar dentro da célula, a gente tem uma quantidade muito grande de potássio, tá? No líquido intracelular. Se a gente for pensar fora da célula, essa quantidade de potássio ela é muito baixa. Por outro lado, se a gente avaliar a quantidade de sódio fora da célula, ela é muito maior do que a quantidade de sódio dentro da célula, tá? Então, por isso que a gente fala que o nosso organismo ele está em desequilíbrio químico.
E como que esse desequilíbrio químico ele é mantido? Quando que na natureza existe as forças da natureza buscam, né, o equilíbrio. Então, como que, se na natureza busca-se esse equilíbrio elétrico, como que o nosso organismo consegue se manter em desequilíbrio? Tá? Para manter esse desequilíbrio elétrico, turma, gasta-se uma energia danada e nós temos uma membrana em volta das nossas células que controla a entrada e a saída desses íons na nossa célula, tá? A membrana plasmática, vocês devem conhecer por vários outros nomes, vamos chamar aqui de membrana plasmática, um tipo de membrana semipermeável que através de canais que ela tem na sua membrana, que ela possui na sua estrutura, ela consegue manter esse desequilíbrio, tá? Isso é muito importante. Esse desequilíbrio, pessoal, na química, na bioquímica, ele recebe um nome específico, tá? Ele é chamado de diferença de potencial de membrana ou simplesmente potencial de membrana, tá? O que é então o potencial de membrana? É a distribuição desigual de íons, né? Íons são átomos com carga. E se esse átomo com carga tiver uma carga positiva, se vocês lembrarem da química lá, ele recebe o nome de cátion. E se esse átomo com carga tiver uma carga negativa, ele recebe o nome de ânions, tá? Então, a diferença de potencial de membrana, ela é mantida por conta da membrana plasmática e das suas propriedades biológicas, tá bom? Uma outra coisa importante que nós temos que lembrar, pessoal, para essa aula aqui, um conceito da física e um pouquinho da química, é o seguinte, é que quando a gente tem cargas positivas e cargas negativas, elas separadas, a tendência é que elas se movimentem uma em sentido da outra, tá? As forças da natureza que a gente não vai entrar em detalhes, mas essa é uma tendência natural que eu já falei para vocês, que essas cargas elas se movimentem e vão no sentido uma da outra, tá? Isso a gente viu que na célula não acontece por causa da membrana plasmática, tá? Quando essas cargas se movimentam através de um meio, que pode ser a água, esse meio recebe o nome de condutor, tá? Então, o que é um material condutor? É um material através do qual as cargas podem se movimentar. E a água é um bom condutor de cargas, tá bom? Quando existe um material que bloqueia essa movimentação de cargas, pessoal, esse material recebe o nome de isolante, tá? E se a gente for pensar na membrana plasmática, pessoal, e pensar nessas propriedades que eu acabei de explicar para vocês, a gente pode pensar que a membrana plasmática é um bom isolante de cargas na nossa célula, tá? A gente está falando de células em geral, pessoal, só que agora a gente vai focar a nossa discussão nas células do sistema nervoso. E as principais células do sistema nervoso são os neurônios, tá? A gente sabe que existem outras células que participam aí, por exemplo, da nutrição, da estrutura e com outras funções que não seja a condução de impulsos elétricos, tá? Essas outras células recebem um nome geral de células da glia. E uma curiosidade para vocês, no nosso cérebro, 90% das células que estão no nosso cérebro são células da glia, são células acessórias. Somente 10% das células que estão lá no cérebro são neurônios, tá? Talvez vocês não saibam disso, nem nunca tenham ouvido falar. E esses 90% de células que estão lá trabalham
para, vamos dizer assim, para servir aqueles 10% de neurônios, de tão importante que eles são. Vamos dar uma olhadinha em algumas propriedades do sistema nervoso e dos neurônios, tá? Se vocês lembrarem da anatomia, turma, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, que é composto por encéfalo e medula espinhal, tá? Não confundir com medula óssea. E o sistema nervoso é uma outra divisão que ele tem, ele é dividido em sistema nervoso periférico, tá? Então, sistema nervoso central, composto por encéfalo e medula, e sistema nervoso periférico, composto por neurônios e gânglios, tá? Que eu não coloquei aqui, mas os gânglios também fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Aqui nessa figura aqui, pessoal, a gente começa a perceber como que os neurônios se relacionam e vou apresentar para vocês, ou talvez rever com vocês, alguns termos, talvez vocês tenham visto isso na fisiologia, tá? Mas é importante que vocês conheçam os neurônios aferentes e os neurônios eferentes. Neurônios aferentes, pessoal, são aqueles neurônios que estão coletando informações pelo nosso organismo e levando essas informações lá para o cérebro, tá? Já os neurônios eferentes são neurônios que saem lá do cérebro e carregam algum sinal, uma ordem, um comando que o sistema nervoso central, que o cérebro, né, ordenou e levam esse comando, turma, a um músculo, a uma glândula, enfim. Eles saem do cérebro e levam um comando, tá? É diferente dos neurônios aferentes, que coletam informações na periferia e levam lá para o cérebro. No meio do caminho, pessoal, pode ter um tipo de neurônio chamado interneurônio, tá? E ele recebe esse nome porque ele está realmente no meio do caminho. O que o interneurônio faz? Às vezes ele processa algum sinal, alguma informação que os neurônios aferentes estão trazendo e dá essa informação, vamos dizer assim, mastigadinha lá no cérebro e passa de uma maneira bastante efetiva o comando do cérebro pro neurônio eferente, tá? E no nosso organismo, pessoal, essa coleta de informações que podem ser... o que é uma coleta de informações pelos neurônios aferentes? Nosso corpo tem sensores de calor, sensores de pressão, sensores de dor, são tudo informações que são coletadas pelos neurônios aferentes, tá? Esse fluxo de informação, ele segue um padrão, tá, pessoal? Que a gente chama de arco reflexo, tá? Então, um padrão básico de um arco reflexo, o que é um arco reflexo? É a captação de uma informação, de um sinal. Esse sinal é enviado lá para o cérebro, processado, e o cérebro envia uma resposta pode ser um músculo, como eu falei para vocês, uma glândula, diante do processamento daquela informação que foi coletada. Ou não, ou o sistema nervoso, ou o cérebro não envia informação nenhuma, tá? Toda essa informação, ela deve ser ordenada, ela deve seguir um fluxo já bastante estudado aí pelos neurocientistas,
que é basicamente o que está aqui nessa segunda parte desse slide, tá? Então, os neurônios aferentes, em associação com receptores que nós temos aí espalhados pelo corpo, eles captam estímulos, tá? Que fornecem um sinal de entrada que vai chegar lá no grande centro integrador e processador do nosso corpo, que é o cérebro, e o cérebro vai processar esse sinal e pensar e decidir se esse sinal de entrada requer uma ação efetora, uma resposta ou não, tá? Em basicamente todas as ações do nosso organismo que envolvem a participação do cérebro, pessoal, existe esse padrão, esse fluxo de informação aqui que a gente chama de arco reflexo, tá? Aqui é a mesma coisa que eu falei no slide anterior, só que na forma de um esquema, tá? Então, espalhado pelo nosso corpo, temos diversos receptores que estão aí conversando entre aspas, tá, pessoal? Conversando aí com neurônios aferentes, que também podem ser chamados de neurônios sensitivos, tá? Esses receptores captam um sinal de entrada que é enviado via neurônios sensitivos, neurônios aferentes, lá para o cérebro, que é o centro integrador, que processa esse sinal de entrada e emite um sinal de saída via neurônios eferentes ou neurônios motores, e isso gera uma resposta lá no organismo, que pode ser, por exemplo, se você for pensar num arco reflexo que todo mundo já passou, o que acontece quando você bota a mão numa panela quente? Rapidamente você tira a mão, você não pensou naquilo, só que o teu cérebro automaticamente elaborou um arco reflexo. Qual que é o receptor? Na ponta dos teus dedos tem receptores de temperatura, que via neurônios aferentes enviam um sinal lá para o cérebro que fala assim, ó, uma temperatura muito alta na ponta dos dedos. O cérebro processa essa informação da seguinte maneira: essa temperatura alta nos dedos pode gerar algum dano para o organismo. Então, ele emite um sinal de saída em que ele manda ordens lá para os músculos dos dedos e das mãos para tirar aquela mão rapidamente, para tirar ali os dedos e a mão rapidamente daquela panela quente, tá? Essa informação chega nos músculos pelos neurônios eferentes ou motores, tá bom, gente? Isso é um arco reflexo padrão que todo mundo já deve ter passado por isso, tá? Só que esses sensores que nós temos no organismo, pessoal, não monitoram somente as condições externas, monitoram também as condições internas, tá? Então, por exemplo, nós temos receptores aí que monitoram a pressão arterial. Se a pressão arterial está alterada, o cérebro vai receber esse sinal de entrada, vai processar e vai avaliar se é preciso diminuir ou aumentar a pressão. E diante das condições encontradas lá no organismo, ele vai enviar ordens, por exemplo, para os rins, fazerem aí a reabsorção de água e sódio, e isso pode ter efeitos na pressão arterial, tá? Esse é um outro arco reflexo aí, que faz parte de um eixo chamado renina, angiotensina, aldosterona, que controla a pressão no nosso organismo, tá, gente? E importante reforçar, nem sempre vai haver uma resposta. Às vezes o sistema nervoso vai processar aquele sinal de entrada e fala assim, não preciso fazer nada, só esperar que vai dar bom, não vai acontecer nada com o organismo se a gente esperar. Ou em alguns casos são necessárias aí respostas bem bruscas, rápidas, bem grandes do nosso organismo. Ainda a respeito, tá, pessoal,
daqueles neurônios eferentes, que são aqueles que saem do cérebro, eles também podem ter uma divisão fisiológica, tá? Eles são divididos em neurônios motores somáticos, essa divisão somática aí corresponde àqueles neurônios que controlam os músculos esqueléticos. E eles podem ser divididos como neurônios motores autônomos, tá? Que controlam, por exemplo, o músculo liso, cardíaco e algumas glândulas aí no nosso corpo, tá? Essa divisão autônoma, como o próprio nome já diz, a gente não tem um controle. Você não controla a secreção de uma glândula, você não controla o peristaltismo do intestino, que é revestido ali por músculo liso. Você não controla o batimento cardíaco, você não fecha os olhos e fala assim, agora eu vou acelerar o meu batimento, ou vou diminuir, tá? Quem faz esse controle é uma divisão autônoma de neurônios do nosso organismo que estão ali em contato com o nosso cérebro, né, que é o centro integrador e processador de todas as informações. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui de algumas respostas do nosso cérebro que a primeira delas é a seguinte, por exemplo, em alguns casos o teu cérebro pode dar um comando para fazer uma atividade sem que haja um sinal de entrada, tá? Por exemplo, você pegar o teu celular aí e mandar uma mensagem de WhatsApp para um amigo seu. Não teve sinal de entrada, não teve nenhum sensor envolvido para que essa ação acontecesse, tá? Então aqui um exemplo de que o sistema nervoso, o cérebro, né, ele pode iniciar atividades, respostas sem que haja sinal de entrada. Mas diferente disso, também o sistema nervoso não precisa exibir um sinal de saída. Quer um exemplo disso? Os sonhos. Sonhos são atividades extremamente complexas do cérebro e que não externalizam nenhum sinal de saída, tá? Tudo acontece dentro do próprio cérebro. Muito complexo, né, pessoal, esse sistema nervoso. Realmente, todos os sistemas que nós temos no nosso organismo são complexos, mas o cérebro, o sistema nervoso e o cérebro, né, ele consegue exibir esses tipos de respostas aí, tá? Já falei para vocês, né, que o sistema nervoso é composto por neurônios e células da glia, que são as células acessórias lá dos neurônios, e a maior parte das células do teu cérebro, 90% das células do cérebro são células da glia, tá? Só reforçando o que eu já falei. Não sei se vocês lembram, as células da glia a gente não vai discutir, tá? Que não vem ao caso, pessoal. Mas eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês já viram ou não a estrutura do neurônio. A gente está falando de neurônio, mas talvez alguns de vocês não se lembrem de como que essa célula, como que é a estrutura, como que é organizado o neurônio, tá, pessoal? O neurônio ele é um pouco diferente, tá? Ele é bem particular, ele é uma célula alongada, tá? Por sinal, as maiores células em extensão do nosso organismo são neurônios. A gente tem neurônio com mais de 1 metro de comprimento no nosso corpo, pessoal. São, portanto, as maiores células em extensão do nosso organismo. Tá? Os neurônios eles são compostos, pessoal, pelo corpo celular, e no corpo celular tá a unidade processadora do neurônio, que é o seu núcleo. Tá? É aqui que acontece, então, a maioria das atividades nos neurônios. Em volta do corpo celular, pessoal, temos prolongamentos aí que são chamados de dendritos, e esses dendritos aí participam vamos dizer assim, da comunicação de um neurônio com outro, tá bom? Temos então
uma estrutura alongada, que são os axônios, que são aqueles... essa estrutura que alonga o comprimento dos neurônios, vamos falar assim, tá, pessoal? O axônio, pessoal, ele é revestido por uma estrutura lipídica chamada bainha de mielina. E essa bainha de mielina, essa estrutura lipídica que envolve o axônio aqui, é ela que conduz rapidamente a informação elétrica do neurônio lá do corpo celular para os axônios, para a porção terminal dos axônios aqui, que é esse final aqui, tá? A bainha de mielina é extremamente importante, ela é tão importante que algumas doenças bastante sérias aí envolvem a degeneração da bainha de mielina, e quando há degeneração da bainha de mielina, pessoal, nessas doenças aí, a informação ela vai muito mais devagar nesses pacientes, tá? Então esses pacientes têm muitas funções nervosas comprometidas. Estou explicando assim bem superficial, tá, pessoal? Se a gente for pensar, turma, naquele arco reflexo que nós temos visto, aqueles dendritos que existem no corpo celular, são eles que estão em contato com aqueles receptores, com aqueles sensores que temos espalhados aí pelo organismo, e o sinal de entrada, ele entra justamente pelos dendritos, tá? O corpo celular processa a informação que entra pelos dendritos e joga essa informação para longe através do axônio até chegar na porção terminal desse neurônio, e essa informação chega em um outro neurônio que recebe o nome de neurônio pós-sináptico. Sinapse, para quem não conhece ou não se lembra, é a região através da qual os neurônios se comunicam. Eles não chegam a se tocar, eles chegam muito pertinho um do outro, mas não chegam a se tocar. E justamente por causa dessa ausência de toque, há a formação de uma fenda que a gente chama de fenda sináptica. É na fenda sináptica que são liberados, pessoal, neurotransmissores que vão passar a informação que foi captada lá nos dendritos desse neurônio pré-sináptico, aqui, esse neurônio que vem antes da sinapse, tá? Esses neurotransmissores são como se fossem palavras através das quais os neurônios conversam. E essas palavras aí são muito importantes porque muitas patologias estão relacionadas a problemas nos neurotransmissores. E a gente vai abordar isso na próxima aula. Por isso que eu estou falando isso para vocês, tá? Então aqui só para a gente fechar. Os neurônios conversam um com o outro em uma região chamada sinapse. O neurônio que vem antes da sinapse recebe o nome de neurônio pré-sináptico. O neurônio que vem depois da sinapse é o neurônio pós-sináptico. E a região entre eles é chamada fenda sináptica. E é na fenda sináptica que ocorre a liberação e a captação de neurotransmissores. Tá bom? Pessoal, embora eu tenha mostrado esse neurônio com esse formato aí, existem diferentes formatos de neurônios no nosso organismo, e além do formato ser diferente, eles podem variar com relação ao comprimento dos axônios, ao comprimento dos dendritos, o número de dendritos que um neurônio pode ter, tá? Então é muito variável, e essa variação está ligada intimamente à função daquele neurônio em questão. Já falamos bastante de neurônio aferente, tá? Funções que os neurônios aferentes podem ter aí no nosso organismo. Eles podem captar informações a respeito da temperatura, pressão, luz e outros estímulos aí que existem no nosso organismo.
Os interneurônios, eu falei para vocês já, são aqueles que estão no meio do caminho, só que eles estão lá no cérebro, tá, pessoal? Eles estão dentro do sistema nervoso central, tá? A gente não vê interneurônio espalhado pelo organismo. E diferente dos outros neurônios, eles são muito menores do que quando comparados com neurônios aferentes ou eferentes. Os neurônios eferentes são aqueles que podem ser divididos, né, pessoal? Tem divisões aí, são divididos em motores e autônomos, tá? Que mais? Aqui, olha só. Aqui, essa imagem aqui mostra um pouco da variabilidade na forma de neurônios. Olha o quão diferentes podem ser os neurônios espalhados pelo nosso organismo, tá? E, reforçando o que eu falei para vocês, a diferença no formato está ligada a diferenças nas funções. A gente não vai entrar muito em detalhes não, tá, pessoal? Aqui mais uma figurinha ilustrando um arco reflexo, como que eu falei para vocês já, tá? Vou dar um outro exemplo. Você põe a mão em um espinho, tá? Lá na tua pele, na ponta dos seus dedos, na tua mão, tem uma série de receptores sensoriais que captam, por exemplo, o estímulo de dor e também, se houver uma perfuração, né, captam estímulos aí relacionados a danos no organismo, tá? Os neurônios aferentes ou sensoriais vão levar essa informação, se for na mão, ou pode ser mais longe, vamos pensar no pé, tá? Eles vão levar a informação lá para a medula espinhal, e na medula espinhal, pessoal, essa informação vai subir lá para o cérebro e vai ser processada pelo cérebro. E assim como a informação subiu para o cérebro, depois de ser processada, ela desce de novo pela medula espinhal. Então a medula espinhal é uma via de duas mãos. A informação sobe para o cérebro, mas ela desce do cérebro e vai chegar via neurônios eferentes lá nos músculos das mãos e vai fazer aquele reflexo que você tem de rapidamente tirar a mão daquilo que está causando dor, daquele espinho, tá, pessoal? Esse é um arco reflexo básico, envolve neurônios sensoriais. A gente pode ter lá na medula espinhal interneurônios, tá? E pode ter eles também lá no cérebro. E os neurônios eferentes aqui inervando músculos, e é eles que vão passar o comando aos músculos ali, no caso desse reflexo de tirar a mão daquele espinho, tá? Um outro reflexo que vocês devem conhecer, a gente vê bastante em filme, é o reflexo patelar, né, pessoal? O médico, quando faz a avaliação do reflexo patelar, ele quer ver se o sistema nervoso daquele paciente está exibindo um padrão de resposta dentro do esperado. Se essa resposta tiver aí variações, por exemplo, no tempo de resposta, o médico pode suspeitar aí de algum comprometimento, algum problema no sistema nervoso, tá? É para isso que serve a avaliação do reflexo patelar, para avaliar se o padrão de resposta está acontecendo dentro do esperado. Estamos quase finalizando já, tá, pessoal? Espero não ter me alongado muito. Aqueles axônios que a gente viu, que eu mostrei para vocês dos neurônios, eles podem se agrupar, pessoal, e serem envolvidos com tecido conjuntivo e formar estruturas um pouco mais grossas, como se fossem cabos dentro do nosso organismo. Mas não existem cabos no nosso organismo, tá? Essas estruturas nada mais são do que nervos. Todo mundo já
já deve ter percebido, ou se teve contato com um cadáver, já viu um nervo, se participou de uma cirurgia, pode ter visto um nervo, ou até na carne do açougue é possível ver esses nervos, tá? Então, o que são os nervos, pessoal? Os nervos são conjuntos de axônios que são revestidos por uma bainha de tecido conjuntivo, tá? Nossa, existem nervos enormes no organismo, como por exemplo o nervo frênico, tá, pessoal? Para quem não se lembra da anatomia lá, aonde que está o nervo frênico, esse nervo aqui que às vezes dá uma dor danada, tá? Localizado nessa região aqui, próximo ao músculo deltoide, a clavícula aqui, tá bom? Só uma curiosidade, tá? Já conversamos bastante sobre isso, né? Que o corpo celular, ele é o centro de controle do neurônio, tá? E por que ele é o centro de controle? Porque é lá que está o núcleo dessa célula e é lá que acontece o processamento da informação no neurônio, tá? Aqui é só uma figurinha ilustrando que dentro do corpo celular está o núcleo com outras estruturas também aqui presentes, organelas como mitocôndrias, ribossomo, retículo de Golgi, enfim, organelas que participam das funções celulares. Aqui não vou repetir para não ficar muito repetitivo, mas são os dendritos que captam os sinais aí de entrada espalhados pelo organismo, e os axônios conduzem os sinais de saída, tá, pessoal? Então a informação entra pelos dendritos e sai pelos axônios, tá? Então qual que é a função do axônio? É transmitir sinais elétricos para células ou outros neurônios abaixo daquele neurônio que está captando a informação, tá? Então eles são especializados em conduzir sinais elétricos, mas também sinais químicos. E quem que são os sinais químicos? Os neurotransmissores. E a gente vai falar mais desses neurotransmissores na próxima aula, em que a gente vai abordar algumas patologias que envolvem problemas, por exemplo, na recaptação de neurotransmissores. Tá bom? Turma, espero que vocês tenham lembrado de bastante informações importantes. A gente não tem como falar de farmacologia do sistema nervoso se a gente não relembrar aí neurônio, cérebro e algumas propriedades como as que a gente viu nesta aula, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. O meu e-mail é narciso_vieira@yahoo.com, e às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Agradeço a atenção de vocês, peço mais uma vez desculpas pelo formato da aula, eu vou tentar mudar esse formato na próxima aula, mas eu tô aqui, tá? Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui, tá bom? Obrigado, um abraço, e por hoje é só.